E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Professor Fernando aqui na área, e na aula de hoje nós vamos falar sobre geologia. Continuar os estudos de geologia, nós vamos falar dos agentes modeladores do relevo, ou seja, os agentes externos, os agentes exógenos. Só lembrando vocês que essa é a aula 11 da Geografia A. Essa parte do conteúdo está na página 27, belezinha? Então, na última aula, nós falamos sobre os agentes internos, aqueles que constroem o planeta Terra, os endógenos. Hoje nós vamos falar nos modeladores, nos exógenos, nos que estão fora. Esse é mais simples, mais fácil de compreender, porque está fora, está conosco. Então, esses eventos acontecem no nosso dia a dia e nós conseguimos observá-los com mais facilidade. Vocês vão ver. Então, são esses agentes que transformam o relevo terrestre, né? Fenômenos que atuam sobre o relevo terrestre, na parte de fora, na parte de cima da crosta terrestre. Então, eles são basicamente dois agentes, os agentes de erosão e os agentes de acumulação. Esses agentes de erosão e acumulação, eles fazem esse serviço de transformação. Um agente, quando ele erode, ele vai desgastar o relevo. Vai desgastar com a força, né, do vento, da chuva. E a acumulação é aonde essa erosão vai se depositar. Então, os mesmos agentes, chuva, vento, água, vão erodir e também vão levar esses sedimentos. Então, quais são esses agentes externos que fazem esse trabalho de erosão e fazem esse trabalho de acumulação? Primeiro de todos, o intemperismo. Vocês já ouviram aquela máxima, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Esse furar, esse rachar das rochas chama-se intemperismo. Então nós podemos modificar essa frase. Água mole em pedra dura, tanto bate até que intemperiza. Olha que bacana. Então esse bater é um evento do intemperismo, que ele pode ser dividido em dois. Preste atenção aqui. Nós podemos ter o intemperismo físico e o intemperismo químico. O intemperismo físico é quando envolve o calor, né? A capacidade dos corpos, né? Quando esquentam, eles dilatam, e quando eles perdem o calor, eles se comprimem. Então, nesse dilata, comprime, acabam rachando e acaba acontecendo o intemperismo. Outro fato do intemperismo físico é quando as partículas elas se encontram fisicamente. Então, a água, de tanto bater, o vento carregado de partículas começa a bater nessas rochas e essas rochas começam a se fragmentar, começam a quebrar. Então, isso é intemperismo físico. E o intemperismo químico tem a ver com a decomposição das rochas. Então, decomposição na natureza, existe um elemento que ele faz esse trabalho, que é a água. A água tem a capacidade de decompor as rochas. Então, quando existe essa decomposição, esse trabalho, né, da água, entrar nos minerais e modificar esses minerais da rocha, isso é um intemperismo químico. Nós também podemos colocar aqui o intemperismo dos seres humanos, que os seres humanos e os seres vivos, né? Os seres humanos são grandes transformadores do relevo,
E os seres vivos também, né? Uma árvore, quando as suas raízes começam a crescer, começam, né, a rachar o solo, o relevo, quando um ser vivo começa a pisotear por muito tempo também um determinado tipo de relevo, um determinado tipo de rochas, ela começa a se fragmentar. Então os seres vivos também têm participação em tudo isso. E as partículas pequenas de rochas se transformam em solo. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Nós vamos ter um capítulo inteiro falando sobre pedologia, sobre formação de solos. Mas é interessante saber, né, que esse intemperismo, essa erosão, ela vai ter como produto final essas pequenas partículas que são a formação dos diferentes tipos de solos existentes no nosso planeta. Beleza? Então o intemperismo é uma das formas de erosão e de acumulação do nosso planeta, né? Um dos agentes externos. Outro muito interessante são as águas correntes. Qual é o fator, né, de água corrente mais comum existente no nosso cotidiano? Os rios. E os rios, ele possuem essa propriedade de erosão e também de acumulação, né, de levar partículas de um lado para o outro de uma forma surpreendente. Vocês vão ver que nos próximos vídeos eu vou mostrar aqui o poder que um rio tem. Vai estar aqui na próxima aula que eu vou postar ali, o poder de erosão e acumulação que um rio possui. Imagine um rio com dimensões grandiosas, o poder de erosão que ele tem, né? Quando ele passa no seu leito, ele vai erodindo. É claro que quanto mais declinado é um rio de planalto, por exemplo, ele vai ter um poder de erosão muito maior, porque suas águas vão correr de uma forma mais rápida e vai carregar um número de partículas maiores, vai formar, né, as estingas, vai formar algumas ilhas. Já percebeu que dentro de alguns rios possui areia? Da onde vem essa areia? Justamente desse intemperismo, dessa erosão, dessa acumulação de partículas que um rio ele tem o poder. Então, essa erosão que um rio faz, essa modificação que um rio ocasiona no relevo é simplesmente sensacional. No livro de vocês tem alguns exemplos mais específicos de estudo, então procurem ali que vocês vão ver. Fantástico, né? As águas correntes também podem ser as enxurradas, né? Quando vem uma chuva e vem toda aquela água acumulada, ela também transporta, ela erode, ela acaba moldando e levando partículas de um lugar para o outro. As torrentes, que são aquelas enxurradas ainda mais fortes de água que vem das montanhas, levando tudo, né? Muitas vezes acontecem os deslizamentos que em alguns locais onde não há um tipo de planejamento urbano, isso pode ocasionar desastres ambientais catastróficos. Então, tudo isso é poder dos agentes externos das águas correntes. E também nós temos, falando em água, o poder de erosão e de acumulação dos oceanos. Imagine a quantidade de água que existe nos oceanos. E essa quantidade de água se movimentando de um lado para o outro também causa erosão, causa acumulação, causa modificação no relevo, na estrutura da Terra. Então, né, quando nós falamos de erosão, nós falamos, né, da erosão dos oceanos, nós estamos falando da abrasão marinha. As ondas vão batendo, batendo, batendo e vão deformando a crosta terrestre, né? Formando aquelas falésias maravilhosas, né? Aquelas formações nos oceanos com paredões, ou a própria areia, que é uma restinga, né? A areia é o produto da erosão, a acumulação, que podem formar, né, túmulos, que é a junção, como parece um istmo, né? Uma pontezinha de terra, de areia que liga o continente ao outro. As ilhas também podem ser formadas assim. Dizem que o Havaí
boa parte dele é formado por acumulação. Eu ouvi falar que é cocô de peixe. Agora eu não sei dizer ao certo. Mas uma ilha, um recife, tudo isso também são formas que o oceano utiliza para acumular, para erodir. Então todas essas formações têm a ver com os agentes. Olha só, é mais comum do que a gente imagina, né? Os ventos também são agentes poderosíssimos na formação, na transformação do relevo. Olha só, né? Quando nós falamos erosão, a deflação, né? Quando o vento varre, aquele vento que carrega aquelas poeiras, né? Vai varrendo e vai modificando tudo. É a corrosão quando esse vento com essas partículas bate em um determinado tipo de formação e acaba esculpindo. Aqui no Paraná, na região da Vila Velha, nós temos uma formação, né, que até parece uma taça e vários outros formatos, tem a ver com esse tipo de formação. Então, não só ali, nos desertos, um monte de lugar, o vento é responsável pela formação, formação ou destruição do relevo. Então, e quando nós falamos de erosão, é deflação e corrosão, e a acumulação, as dunas são exemplos de acumulação, né? As dunas, esse monte de areia, essa areia é nada mais, nada menos do que o produto desse intemperismo que o vento ocasiona. Aqui nós temos também os loéses, que são solos férteis que o vento carrega para outros locais. Então o vento também. E outro agente externo são as geleiras. Aqui não é muito comum na nossa região, né? Mas as geleiras são também agentes transformadores do relevo. Quando congela uma grande quantidade de água, e esse gelo ele também acaba erodindo uma grande porção da superfície terrestre, formando os fiordes. Isso aqui é para quem é antigo, hein? No Pica-Pau mostrava muitos fiordes, no Leôncio, sueco, norueguês. E quando acumula, forma as morainas, que são formações também mais planas, mais abaixo do relevo, graças a esses agentes externos. Então percebam que a água, a chuva, o vento, o sol, os seres humanos são transformadores, né? O que vem de dentro, que são os endógenos, né? Os internos, eles formam, e o que está por fora, os exógenos acabam moldando. Tem toda aquela formação, com o tempo vai desgastando. Então o vento, a chuva, os seres vivos, o calor, tudo isso é responsável pela transformação dessa nossa crosta terrestre. Olha que maravilha, isso é sensacional, né? O planeta Terra mostrando o seu dinamismo, a sua superioridade, o que somos nós perante a força desse planeta. Beleza? Então, gente, na apostila de vocês tem uma série de informações também relevantes a respeito desse assunto. Leiam, porque é um assunto fascinante, é um assunto importante. Então, vamos fazer algumas atividades. Eu separei aqui algumas para nós respondermos. Só lembrando que eu sempre aconselho, façam as atividades. Aí, quando tiverem dúvidas, escrevam elas, e no dia da nosso bate-papo, vocês venham e tragam elas para mim, belezinha? Que eu terei o prazer de respondê-las. Então vamos lá, né? Atividade número 2, porque não tem imagem aqui, daí fica mais fácil. Ó. Assinar a alternativa que indica, de forma correta, exemplos de processos que englobam a ação de agentes externos na formação do relevo terrestre. Aqui é a letra C, né? Erosão, transporte e sedimentação. Os outros falam tectonismo, dobramento, vulcanismo. Isso tudo é agente interno. Eu quero saber só o que tem ali fora, né? Então, erosão, transporte, sedimentação. Simples, fácil. Número 3. As rochas, antes de serem trabalhadas pela erosão, são preparadas por um conjunto de reações químicas ou fenômenos físicos para a ação de desgaste. A essa fase que precede a erosão denominamos intemperismo. Então, intemperismo, né?
que tem aquela rocha gigantesca e com as forças químicas ou físicas do planeta Terra vão se fragmentando e vão se tornando cada vez menores. Aí a erosão, né, esse desgaste, ele consegue ser mais efetivo devido ao intemperismo. E a última questão aqui, a número 4, os processos intempéricos e erosivos causados por diversos agentes desagregam as rochas e os solos, gerando sedimentos que são transportados por agentes como a água e o vento, que, na maioria das vezes, levam esses sedimentos até os rios e lagos. As matas ciliares têm o papel de filtrar esses sedimentos para que eles não se depositem no leito dos rios e lagos. Com a ausência das matas ciliares, os rios e lagos ficam sujeitos a acúmulos desses sedimentos, que altera a vazão e a capacidade de armazenagem de água e muitas vezes podem impedir a navegação. O acúmulo desses sedimentos dos rios e lagos constitui o processo denominado assoreamento. Então, quando você tira a mata ciliar, né, toda essa proteção que as árvores faziam não existe mais e esse processo de erosão, todos esses sedimentos acabam parando no rio de uma forma bem mais grave, bem mais efetiva. Então o rio começa a ficar cada vez mais raso, ele corre o risco muitas vezes de até subir. Belezinha, gente? Então, espero que tenham gostado dessa aula, façam as atividades, estarei com vocês para tirar as dúvidas e é isso aí. Tudo de bom, fiquem em casa e até a próxima!